Talvez nenhum outro grupo religioso tenha sido como a igreja cristã dos primeiros séculos em termos de diversidade. Ali na mesma igreja encontravam-se judeus, romanos, bárbaros, gregos, escravos, livres, ricos e pobres. Isso porque o verdadeiro amor cristão não é egoísta. Antes procura compartilhar com os outros e fazê-los felizes. Essas pessoas traziam para dentro da igreja as mais variadas formações educacionais e culturais, diferentes pontos de vista e valores. Em meio a tanta diversidade, era inevitável os conflitos e tensões. Tão forte às vezes eram essas tensões que os cristãos tinham dificuldade de aceitar uns aos outros. Paulo, sabendo que divisões internas eram prejudiciais ao corpo de Cristo, exorta esses irmãos para que se aceitem, se tolerem, se amem e promovam continuamente a unidade. Nossa reflexão hoje, ainda falando sobre o amor, está em Romanos capítulo 15, do 1 ao 7, que vai nos desafiar dessa forma. Nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar nós mesmos. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Pois também Cristo não agradou a si próprio, mas, como está escrito, os insultos daqueles que te insultam caíram sobre mim. Pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo, procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. O Deus que concede perseverança e ânimo, deles um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que com um só coração e uma só voz, vocês glorifiquem a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, aceitem-se uns aos outros da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Aceitar significa receber, acolher o irmão em Cristo sem reservas, reconhecendo que fazemos parte igualmente do corpo de Cristo. A principal ideia do mandamento é que nós, cristãos, devemos aceitar na nossa comunidade toda pessoa que afirma ser Cristo seu Senhor, mesmo existindo falhas visíveis na sua conduta, lacunas no seu conhecimento ou compreensão das Escrituras, diferenças de opiniões sobre questões secundárias. Aceitamos a pessoa que afirma ser de Jesus, aceitamos a pessoa que afirma ser de Jesus, recebemos em casa, concedemos acesso ao nosso coração e acolhemos em amizade. Tudo isso visa a unidade da igreja. A falta de tolerância e a parcialidade são consideradas pecado diante de Deus e ameaça a unidade. O verdadeiro amor, porém, implica aceitação. E isso não é o mesmo que aprovar as falhas. Jesus nos aceita como somos, contudo, recusa-se a deixar-nos como estamos. Aceitar o outro incondicionalmente não significa aceitar o que a Bíblia claramente define como pecado. Paulo também ensinará o outro lado do amor, que é advertir uns aos outros, que também é uma parte muito importante na edificação do corpo de Cristo. É evidente que nosso maior exemplo de aceitação vem de Jesus Cristo. Ele pagou um preço tremendo a fim de ministrar a nós. Ao fazer isso, ele não levou em conta nossas falhas e erros, mas de coração aberto, nos recebeu em amor. E porque Cristo nos aceitou, que havia de bom em nós para que merecêssemos tamanho amor e consideração? Eu diria que não havia nada de bom, mas ele viu em nós
E o seu amor tem nos completado nessa capacidade também de aceitar outras pessoas. Nossas ideias eram semelhantes às dele, nossas opiniões convergiam e nossos gostos eram parecidos com os dele? Obviamente que não. Então, por quê? Por amor. Ele nos amou, apesar de nossa fraqueza ou de nossas fraquezas, e nos aceitou como seus filhos e filhos amados. Uma pessoa mais madura na fé não pensa que faz um grande sacrifício quando renuncia a alguma coisa para receber seus irmãos em Cristo. Nesse caso, deve-se comparar seu sacrifício com aquele que Cristo fez na cruz. Nenhum sacrifício que fazemos pode se equiparar àquele na cruz do Calvário. Haverá na igreja diferenças por questões secundárias que não ferem a doutrina, pois ter a mesma fé não significa ser unânime em todos os detalhes. Porém, não devemos rejeitar as pessoas a quem Cristo quer receber. Paulo dá uma ordem, apresenta um modelo e estabelece uma motivação. Devemos acolher uns aos outros da mesma forma como Cristo nos acolheu, fazendo isso para a glória de Deus. Se o exemplo para nós, que é Cristo, sendo ele o nosso modelo, agiu dessa maneira, a glória de Deus deve ser a nossa motivação para agirmos também como Cristo agiu e continua agindo. A maturidade espiritual de uma pessoa é revelada por seu discernimento. Ela mostra-se disposta a renunciar seus direitos para que outros possam ser ajudados. Não faz isso como um fardo, mas como um privilégio, como uma bênção. E hoje o nosso desafio é a aceitação mútua, é o acolhimento em amor, é o boas-vindas, seja bem-vindo. Vamos nos acolher, vamos nos ajudar, vamos nos abençoar mutuamente. E onde quer que você esteja, você também pode ser bênção, fazendo como Cristo fez e continua fazendo. Paulo nos desafia nesse mandamento e é a nossa reflexão e o desafio de hoje e de todos os dias. Que Deus nos abençoe. Um grande abraço da pastora Betinha. Amém.